Bancos centrais ao redor do mundo vêm demonstrando uma grande preocupação em relação à saída do Jerome Powell como chairman do Fed a partir de maio de 2026, né, a partir do ano que vem. E isso segundo um artigo aqui da Financial Times, mostrando das facetas ali que a gente não está vendo nesse exato momento quando a gente fala sobre a liquidez de dólares ao redor do mundo, né, principalmente no que a gente chama de sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, já que esses países não têm o privilégio dos Estados Unidos de produzir a sua própria moeda, a não ser via empréstimos bancários. Só que todos os empréstimos precisam ser pagos com juros, ou seja, a demanda é sempre maior do que a oferta, fazendo com que você tenha ali uma certa dependência de determinadas válvulas de escape quando você tem problemas de liquidez em dólares num determinado país. Às vezes ele não tem quantidade de reserva suficiente ou o câmbio acaba ficando com sérios problemas e é nesse momento que você tem uma ferramenta que a gente chama de Fed Swaps. Então é isso que eu queria falar no capítulo de hoje. Essa ferramenta, na verdade, ela é bem interessante porque ela se baseia ali em um conceito que já existia antigamente, quando tinha o padrão ouro ou mesmo a prata, onde você tem o resgate feito por um banco central ou de um país para o outro, onde se ele não tivesse ali a quantidade de reservas, seja em ouro e prata, etc., para dar o lastro da sua moeda, você simplesmente transportava ali em trens, navios, barras de ouro para poder recompor essa reserva. Então esse era o tipo de Fed Swap antigamente. Só que, obviamente, não estamos no padrão ouro. Então hoje, ao invés do padrão ouro, seria o padrão bonds americanos, né? Que esse é o novo ouro desse nosso sistema monetário. Agora, como é que funciona o Fed Swap na prática? Então, ele é um mecanismo considerado ali como emergencial, e vou mostrar um pouquinho como ele funciona. O Fed faz um acordo com bancos centrais estrangeiros diretamente. Por quê? Porque isso é uma brecha na lei, já que o Fed não tem jurisdição hoje para ter nenhum tipo de contrato com nenhuma entidade fora das fronteiras dos Estados Unidos, a não ser bancos centrais estrangeiros. Então, como você está lidando entre governos, né, num acordo intergovernamental, ele permite esse tipo de linha. Então, o que acontece ali? O Fed Swap ele funciona da seguinte forma. Quando você tem um país, digamos que, sei lá, seja a Itália, né, ou você tem ou a Austrália, né, a Austrália tem um determinado problema de obter os seus dólares, está com as reservas apertadas e o objetivo aqui é tentar evitar que você simplesmente queime os seus próprios ativos, como os próprios bonds americanos, para obter os dólares que você precisa, porque eles estariam escassos naquele momento. É aí que o Fed acaba criando uma linha bilateral entre esse Banco Central australiano, nesse exemplo, onde ele manda dólares de um lado e por outro lado, você precisa ter um colateral, ou seja, a calção do outro lado, que é a própria moeda estrangeira, no caso, dólares australianos. E aí você tem um contrato com uma duração, com um juro específico, onde vai ser feito esse empréstimo e essa devolução depois. E aí, o Banco Central da Austrália, nesse momento, pegando esse valor do Fed Swap, ele distribui, ele cria empréstimos, ele oferece isso no mercado de Forex interno para as entidades australianas que precisam transacionar em dólares naquele momento, desafogando momentaneamente tudo aquilo. Porém, aquilo tem um fim, ele tem um termo. Então, digamos que é uma linha de 7 meses. Todas elas têm um prazo de validade e aí você tem a volta que acontece. Você faz o pagamento em dólares, mais juros que precisam ser arranjados de algum lugar. Então você precisa gerar atividade econômica. Essa é a dança das cadeiras ali no sistema euro-dólar, para depois ter a devolução do próprio colateral. E agora você vê que tem uma série de problemas que já aconteceram no passado, e eu vou mostrar isso já. Só que antes de continuar, claro que tudo isso cria bastante incerteza em relação ao que vai acontecer no resto do mundo, e eu vou tentando sempre trazer em cada capítulo uma ferramenta para que você entenda cada vez mais o que acontece na macroeconomia, mas muitos perguntam, né, sabendo de tudo isso, como é que eu faço para investir? Quais são as alterações que eu preciso fazer no meu portfólio para estar do lado correto ali do risco? É para isso que os nossos assessores podem ajudar você aqui escaneando esse QR Code. Agora, se você quiser
se aprofundar mais no assunto, no macroeconomia, saber, né, poder tomar atitudes, ou mesmo saber como eu invisto o meu próprio portfólio, você pode também seguir aqui o meu Substack, onde eu tenho ali uma série de artigos exclusivos. Tive uma entrevista recente com o Brent Johnson, falo sobre várias situações, entra em detalhes sobre como foi o leilão de bonds de 30 anos dos Estados Unidos, enfim, inclusive compartilhando o meu próprio portfólio. Então aqui eu coloquei os links na descrição abaixo para você também poder se inscrever pelo Substack. Então voltando aqui, agora a grande questão que fica interessante é quando que foram usados os Fed Swaps no passado. Então você percebe aqui, isso aqui, ele mostra claramente o uso, né, do Fed Swap. Você vê aqui o volume da quantidade de bilhões de dólares que são utilizados. Ele aconteceu principalmente em 2008. Foi aqui que mudou radicalmente, o Fed interveio praticamente no mundo inteiro, e também você teve outros momentos, como a crise de 2012, né, que foi principalmente ali na Europa, e também, obviamente, 2020, você vê um uso gigantesco de Fed Swap na própria pandemia. Só que, desde então, você não tem um uso tão grande assim. Na verdade, ele não é zero. Se você der uma olhada aqui, se olhar em detalhes, antes de 2008, esse uso era praticamente zero. Só que você percebe algumas pontinhas aqui, 2016, 2017, 2018, 2022, você teve ali a crise de Ripple, que aconteceu em 2019 também, aqui atrás. Enfim, e aí, hoje você tem um certo uso, mas ele ainda é bastante baixo. Agora, qual que é a grande preocupação que você tem nesse exato momento? Aqui, o que mais preocupa os bancos centrais é simplesmente o fato do Jerome Powell sair, e ele é um cara que é bastante a favor, né, do Fed Swap para manter a estabilidade do sistema. Você ter simplesmente o Trump chegando e dizendo a seguinte coisa: peraí, nós temos ali problemas de relacionamento e eu não vou ceder esse Fed Swap, ou às vezes você vai fazer uma determinada concessão, porque afinal de contas existem lugares específicos onde o Fed Swap tem uma linha que a gente chama de linhas permanentes, né? Que você tem linhas específicas que são feitas ali com os principais países ao redor do mundo, né? Como ali na Europa, etc. Você tem vários outros, o Japão, né? São países onde você tem uma linha permanente. Até fui pegar a lista aqui para ter um pouco mais de certeza. Então, assim, da linha permanente você tem ali a Suíça, o Japão, o Reino Unido, o Canadá e a própria zona do euro. E aí existem vários países, tem 9 deles, incluindo o Brasil, onde nós tivemos um Fed Swap temporário, que na verdade já venceram. E aí isso inclui a Austrália, o Brasil e a Dinamarca. Agora vamos tentar pegar um exemplo típico de onde a preocupação começa a vir, principalmente vindo da zona do euro. Afinal de contas, ela é uma das principais para distribuição de dólares ao redor do mundo e ela precisa desses dólares para se manter dentro do jogo, como todos os outros países, além dos Estados Unidos. Então, o que acontece é o seguinte: imagina você ter uma situação onde um país como a Dinamarca tem um determinado problema, e aí fala, olha, para eu conceder esse Fed Swap, principalmente se entrar, às vezes, o Scott Bessent no lugar, ou algum aliado do Trump, falar a seguinte coisa: olha, eu posso conceder esse Fed Swap para você, Dinamarca, desde que você ceda a Groenlândia, desde que você faça X ou Y, e justamente baseado num mundo cada vez mais desglobalizado, onde os interesses nacionais passam muito acima dos interesses ali macroeconômicos de um mundo globalizado, onde todo mundo cooperava, e isso vai se tornar cada vez mais um problema, baseado em quem serão os aliados e quem serão os inimigos a partir do momento em que esse gráfico começar a mover de novo e tiver algum tipo de problema, seja de crédito em algum lugar específico, né? Às vezes o Japão pode ter um problema que afeta o próprio Brasil, né? Apesar de que o Brasil está com boas reservas hoje, mas essas reservas elas são utilizadas, são queimadas, são recuperadas, tudo depende da atividade econômica de cada país para saber como que ele tem essa performance. Então isso vai ser muito interessante avaliar, é uma coisa que não se fala muito hoje, mas eu gosto de deixar claro aqui, porque essa é uma ferramenta que pode ser usada como uma futura arma, principalmente quando você tem cada vez mais conflitos num mundo cada vez mais desglobalizado.